Projeto de lei que autoriza a união estável homoafetiva pode ter votação definitiva no Senado. Até 100 mil pessoas podem ser beneficiadas com a medida provisória do cartão Reforma, aprovada pelo Senado. Comissão vota projeto que permite às pessoas com deficiência andar com cão-guia em veículos e estabelecimentos de uso coletivo. Bom dia. Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que tem reunião logo mais às 10 horas, um projeto de lei que autoriza a união estável homoafetiva. A matéria foi aprovada em primeiro turno, mas como o texto é um substitutivo, ainda vai passar por mais uma votação. Se aprovada, segue para análise pela Câmara dos Deputados. Hoje, o Código Civil de 2002 reconhece a união estável entre homem e mulher. O projeto altera o texto para duas pessoas, sem referência a gênero. A Constituição prevê igualdade de direitos para todas as pessoas. É uma opção das pessoas constituir uma família, uma sociedade familiar, com as implicações sucessórias e tudo mais. O Senado avançou no processo civilizatório, que é o que está acontecendo no mundo inteiro hoje. Eu acredito que foi um passo na evolução, na compreensão, e teve uma votação surpreendente, porque foi praticamente unânime. Em uma decisão de 2011, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo gênero. De lá para cá, muitas uniões homossexuais têm sido reconhecidas legalmente, mas a mudança no Código Civil não deixará margem a interpretações. Esse passo foi dado em 2011 pelo Judiciário, quando colocou que a união estável hétero teria que ser equivalente à homoafetiva e as duas seriam iguais. E a família também seria constituída da mesma forma, com todos os mesmos direitos. Mas nós não tínhamos ainda isso em lei. Então, o que era uma resolução sempre pode mudar. É muito importante, porque a gente não vai ficar à mercê de entendimentos jurisprudenciais que mudam. Você tendo uma lei que garante esse direito, não haverá mais discussão. O texto também simplifica a conversão de união estável em casamento. No mesmo requerimento em que pedem a conversão, os companheiros deverão declarar que não têm impedimentos legais para se casarem e indicar o regime de bens que passam a adotar. Com isso, a celebração do casamento será dispensada. Mas qual é a diferença entre união estável e casamento? Atualmente é muito pouca. Tem um título, que é uma diferença, você não vai ser mais convivente, você vai ser casado. E existe uma diferença importante na questão da herança. Hoje, a pessoa que vive em regime de casamento, ela tem direito, ela ou ele, o cônjuge que está vivo, ele vai ter direito na meação, e também será herdeiro do seu cônjuge, Em caso de união estável, ele não vai ser herdeiro, ele atualmente somente é meieiro. Lu e Dani estão em uma relação homoafetiva há 10 anos. A vida em comum é semelhante à de muitas famílias. Juntos, cuidam da casa, da alimentação, da saúde e da filha. É justamente por causa dela que eles pensam em oficializar a união. Por direito, principalmente de Camila, para assegurar a Camila. Então, precisa sim do documento, precisa da parte escrita, que é ou a união estável ou o casamento mesmo. Eu tive caso na faculdade, mas foi um debate, que o professor no primeiro dia de aula, no primeiro semestre, debateu justamente sobre o casamento, mandou formar grupos na sala de aula justamente para dizer se era a favor ou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo no civil, E 99% da minha turma foi contra, Mas em todos os momentos a justificativa era o lado religioso. E aí eu tive que explicar que a gente estava tratando era de casamento civil e não religioso. E depois dessa conversa que a gente teve, desse debate em sala de aula, a visão de muitos mudaram, E começaram a perceber que realmente ele é para todos.
Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, é o convidado da audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Ele deve falar sobre ações e programas da pasta. Projeto na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia autoriza a dedução no imposto de renda de doações destinadas à pesquisa científica básica. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que prevê validade nacional para a receita de medicamentos manipulados. Na Comissão de Direitos Humanos, um dos projetos é o que garante às pessoas com deficiência o direito de se fazer acompanhar de cão-guia em veículos e estabelecimentos de uso coletivo. E a Comissão Senado do Futuro será instalada logo mais às 11h30 com a eleição do presidente e vice. Boa notícia para quem precisa reformar a casa própria. Senadores e senadoras aprovaram a medida provisória que cria o Cartão Reforma. Ele pode beneficiar até 100 mil pessoas com recursos para ampliar ou reformar o imóvel. O Cartão Reforma, criado pela medida provisória, será usado na compra de materiais de construção para reforma e ampliação da casa própria. O texto original previa que apenas famílias com renda mensal de até R$ 1.800 poderiam receber o benefício, mas o Congresso ampliou o acesso ao aumentar o teto da renda para R$ 2.811. Famílias com idosos, pessoas com deficiência ou chefiadas por mulheres têm prioridade e 20% dos recursos do programa vão para quem mora na zona rural. Ele resolve dois problemas. Um problema social, que é a melhoria da qualidade da habitação, e outro problema de ordem econômica, porque aumentando a compra de materiais de construção, cimento, os porcelanatos, os pisos, todos os materiais usados, vai ativar a economia num setor muito dinâmico que é a construção civil, ou os materiais de construção civil. Nós temos algo em torno de 3.500.000 moradias que deveriam ser beneficiadas com este programa. É o início. Ao mesmo tempo, esperamos de que nos anos seguintes esse programa seja dado continuidade. A MP não determina o valor do benefício, mas o Ministério das Cidades, órgão responsável, divulgou que será de, em média, R$ 5.000, pagos em parcelas. Elas terão o benefício de até R$ 5.000 para a reforma das suas casas. E não é um crédito, é uma participação do governo federal como uma ação social para que essas pessoas possam melhorar as suas residências e viver com mais dignidade. Vai funcionar assim: as prefeituras vão cadastrar as famílias, avaliar as condições da moradia e fiscalizar as obras. Os comerciantes de material de construção não têm custos para participar do programa e os beneficiários ficam responsáveis por arrumar a mão de obra. O imóvel reformado tem que ser residencial, em áreas regularizadas ou passíveis de regularização. O plenário também aprovou a proposta que cria o Dia Nacional do Teatro Acessível. Tanto a MP do Cartão Reforma quanto o projeto do Teatro Acessível seguem agora para a sanção presidencial. Flexibilizar os prazos dos contratos de concessão do setor aéreo, ferroviário e rodoviário, desde que façam parte do Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal. É o que determina a medida provisória 752. O deputado Sérgio Souza apresentou o relatório favorável à aprovação da MP. Investimento em infraestrutura. 2 pontos são centrais no relatório. Primeiro, permitir que uma concessão seja prorrogada antes de chegar ao fim e possibilitar a relicitação, ou seja, encerrar um contrato que não esteja funcionando de forma satisfatória e abrir um novo processo licitatório. Imaginemos aí uma concessão da terceira fase das rodovias, onde a concessionária está com problema com a Lava Jato, não consegue tomar empréstimos nos bancos, principalmente no BNDES, não consegue fazer os investimentos e quem perde é o Estado e o povo como um todo, porque não gera emprego, não gera otimização dos modais de transporte. Nós vimos o que está acontecendo em algumas regiões do Brasil, na 163, por exemplo, no Centro-Oeste, né? E também permite a prorrogação antecipada. O texto também abre uma janela de negociação para as empresas concessionárias de rodovias que não
não conseguiram duplicar os trechos previstos nos contratos. Nós vamos discutir se esse investimento na rodovia ele é necessário ou não neste momento. Por exemplo, tem trechos que não tem a necessidade de duplicar, não tem a urgência de duplicar, e tem trechos que tem a urgência, mas a discricionalidade é do concessionário. O governo chama para ele a responsabilidade e ele diz qual trecho terá que ser duplicado primeiro. E não duplicando tudo aquilo no mesmo prazo, reduz a tarifa até conseguir duplicar. Em 2015, o investimento em infraestrutura de transportes foi de aproximadamente 0,8% do PIB. Com a medida, a expectativa é que esse valor suba para 1,71% do PIB. Eu acredito que pela necessidade que o Brasil tem em infraestrutura, em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, eu acredito que pode sim entrar um investimento no país muito superior a 50 bilhões de reais. O país terá novas regras e garantias para a abordagem e depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A lei que prevê essas mudanças foi publicada hoje no Diário Oficial da União e só começa a valer em 5 de abril de 2018. A lei aperfeiçoou o Estatuto da Criança e do Adolescente e foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. Durante a sessão desta terça-feira, o senador Aécio Neves se defendeu da acusação de que teria recebido 70 milhões de reais da empreiteira Odebrecht por meio de uma conta que seria administrada pela irmã dele. Nesse final de semana, a revista Veja publicou reportagem de capa, na qual sou acusado de ter recebido recursos ilícitos da Odebrecht em uma conta que seria operada por minha irmã na cidade de Nova York. Segundo a revista, a acusação faria parte da delação de um ex-executivo da empresa homologada pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, em diálogo mantido com o meu advogado Alberto Toron, o advogado deste executivo citado negou totalmente a informação. Segundo ele, não há na delação de seu cliente nenhuma menção ao nome de minha irmã ou a tal conta em Nova York. Em outras palavras, a acusação simplesmente não existe. Repito aqui o que tenho dito nos últimos dias. Nesse momento, mais importante do que identificar o mentiroso, se o delator ou a fonte da revista, o mais importante é desmascarar a mentira. E é por isso que eu estou aqui. Isso seria muito simples mesmo. Bastava que apresentassem o banco e a conta para que a mentira seja provada e provada de imediato. Não fizeram isso. Quem também subiu à tribuna do plenário para se defender foi o senador Lazier Martins. Ele é acusado de violência doméstica contra a esposa, a jornalista Janice Santos. Ela fez a denúncia de agressão na semana passada na Delegacia da Mulher, em Brasília. Mas o caso foi para o Supremo Tribunal Federal, porque o senador tem foro privilegiado. Naquilo que depender de mim, o processo judicial andará muito rápido, porque eu quero ver o fim desse dilema que se transformou num pesadelo injusto. Então, se pudesse, eu estaria abrindo mão do foro privilegiado. Mas eu quero fazer com que esse processo tenha o andamento o mais rápido possível, para demonstrar aos meus colegas, aos meus eleitores, à população que me ouve por esse Brasil afora e que tantas mensagens tem me feito nos últimos dias, que eu sou uma pessoa de paz. Eu sou um jornalista que na semana que vem vai completar, senhor presidente, embora não pareça, vai completar 75 anos de idade. E que não tem nada de desabonatório na sua vida, nada. Não estou querendo dizer que seja o seu caso, mas diante do que a imprensa divulgou, diante de uma denúncia que foi à delegacia, queremos que seja apurado como o próprio senador quer. Queremos que seja apurado o fato e, se comprovado, fique que a lei seja aplicada. Esse é o nosso objetivo enquanto bancada feminina. Começa a tramitar no Senado nos próximos dias o projeto que atribui aos municípios a regulamentação do serviço de transporte individual remunerado por meio de aplicativos, como o Uber. A matéria fixa exigências como licença e placa vermelha. O projeto foi aprovado nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados.
O Senado Agora termina aqui. Você pode rever essa e outras reportagens em nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Continue com a gente.